O que Deus quer, de Michael Heiser. Prefácio. Por favor, não deixe de ler. Espero ter captado a sua atenção. Eu sei, prefácios são equivalentes à espera em fila para qualquer coisa, a assistir à TV Senado ou a ficar preso no trânsito. Não prometo que esse seja empolgante, mas é importante. Este livro é uma introdução ao que a Bíblia verdadeiramente representa. O amor de Deus, o quanto Deus quer que você tenha a vida eterna com Ele e o quanto Deus quer que você ajude outros a descobrirem os 2 primeiros itens. Bem simples. Mas é provável que não seja o que você está acostumado a ler sobre o assunto. Este livro não é um compêndio ordinário e básico sobre o cristianismo. Ao contrário, ele abrange assuntos dos quais você nunca ouviu falar e eu vou apresentar alguns ângulos um pouquinho diferentes para vários tópicos que já são conhecidos. Tenho em mente 2 tipos de leitores. O primeiro é a pessoa que acabou de se converter à fé em Jesus. Se é o seu caso, você já deve estar um tanto intimidado pela Bíblia. Há vários temas que são esquisitos e não são fáceis de entender. Acredite, eu sei como você se sente. Quando eu passei a crer em Jesus, durante a adolescência, não sabia nada a respeito da Bíblia. Já tinha ouvido falar de Jesus, Noé e Adão e Eva. Só isso. Mas teria sido tão bom se alguém tivesse me dado este livro depois de eu ter acatado o Evangelho. Teria me ajudado a compreender a história da Bíblia e alguns conceitos muito importantes. Creio que ele efetuará isso para você. O segundo leitor que visualizo é a pessoa que conhece Jesus já há bastante tempo, mas, por algum motivo, se sente empacado. Você crê em Jesus, tem compromisso com a igreja, talvez até por muito tempo, mas tem esta sensação persistente de que é impossível não existir mais além de tudo isso. A Bíblia contém muito mais do que você já aprendeu até aqui. Você se sente meio perdido quando considera o que realmente significa seguir Jesus. É impossível não existir algo além da adoração de domingo, da confraternização com amigos cristãos e do envolvimento com grupos na igreja. Quero que você reconheça que os seus instintos estão corretos. Este livro vai ajudá-lo a avançar. Pode até parecer contraditório, mas este livro visa introduzir, ou talvez reintroduzir, conceitos básicos, mas importantes para pessoas talentosas. Eu sempre considero os meus leitores inteligentes. Este livro vai ajudar alguns de vocês a reaprender certos assuntos sob nova perspectiva. Para outros, os iniciantes, todos nós precisamos de um ponto de partida. De modo que, aqui estamos. Espero que este livro prepare o leitor para os outros livros de minha autoria. Depois de terminar esta leitura, recomendo dar continuidade com o sobrenatural, o que a Bíblia ensina sobre o mundo invisível e por que isso é tão importante. Para os leitores em inglês, o livro está disponível online no Amazon.com ou no site da editora Lexham Press. Existem também vários vídeos gratuitos online em que exploro alguns dos conceitos importantes deste livro. Para os leitores em outras línguas, inclusive o português, o livro encontra-se disponibilizado gratuitamente. Após concluir a leitura do Sobrenatural, espero que os leitores prossigam na leitura dos outros livros de minha autoria, que demonstram existir muito mais a se aprender sobre a Bíblia e sobre Deus do que aquilo que se escuta na igreja. São eles: Eu te desafio a não me entediar com a Bíblia Sem filtros, abordando as Escrituras nos seus próprios termos, e A Esfera Invisível, recuperando a visão global sobrenatural da Bíblia. Espero também que vocês todos passem a ser ouvintes do meu Naked Bible Podcast. Este título representa o meu objetivo de oferecer aos ouvintes conteúdo bíblico em seu contexto próprio, da antiguidade original, isento de filtros denominacionais e hipóteses atuais, baseados em paradigmas ocidentais modernos. Eu só me preocupo com o que o texto bíblico, fundamentado em seu próprio contexto, consegue sustentar, não o que as tradições nos ensinaram acerca do texto. A cada mês,
centenas de milhares de ouvintes aprendem a ler a Bíblia novamente pela primeira vez. A emoção da descoberta é algo que todo aquele que crê deve experimentar com regularidade. É por isso que eu faço o que eu faço. Obrigado por ler este prefácio. Introdução. O que Deus quer? A pergunta parece simples, mas se você parar para pensar, vai descobrir que não é. Por quê? Bem, logo de início, você precisa saber quem faz a pergunta. Muitos perguntam por vários e diferentes motivos. Seria um clamor rancoroso de alguém que sofre, talvez um sussurro quase inaudível, emergindo por causa de uma tristeza profunda. Seria a motivação apenas curiosidade? Ou foi causada por um desejo de refletir e cogitar pensamentos profundos? Não é difícil perceber que a resposta certa depende do porquê de a pergunta estar sendo feita. Já que sou eu que estou fazendo a pergunta, fica fácil esclarecer. Mas antes, permite-me explicar o que não está me motivando. Pergunto não porque desconheça a resposta. Eu sei qual é a resposta. Aliás, sei qual é a resposta para todo mundo, pelo menos em termos da resposta que o próprio Deus daria para todos nós. É precisamente assim que estou perguntando. Faço a pergunta para ajudá-lo a pensar em coisas importantes. Quando pergunto o que Deus quer, na realidade indago o que Deus quer para cada uma das pessoas da raça humana. O que Ele quer para mim e para a minha vida, para você e para a sua vida. Antes de prover a resposta, é óbvio que esta é uma questão de natureza religiosa. As perguntas vinculadas a Deus normalmente se enquadram nesta categoria. Eu levantei a questão e vou respondê-la porque estou interessado em Deus. A maioria das pessoas também está, embora elas não tenham interesse em igreja. Tudo bem, pois você não precisa de um para falar do outro. Eu não sou pastor nem bispo, mas fiz do estudo da Bíblia a minha carreira. É possível fazer isso. Portanto, já que estou perguntando, a minha resposta vai ser bíblica para deixar o foco um pouco mais limitado. O meu objetivo é explicar como a Bíblia responderia à pergunta: o que Deus quer? Agora, aqui vai a resposta. É bem simples. Ele quer você. Talvez você se surpreenda. Talvez até duvide. Tudo bem. Mas é a resposta correta. Contudo, para ser honesto, não é uma resposta suficiente. Não há como entender quão maravilhosa e profunda é a resposta com a frase tão curta. Você precisaria de algum contexto para apreciar quanto amor a sustenta. Aliás, existe uma história longa e excepcional por trás dessa resposta. Já que é este o caso, o livro não se trata apenas do que Deus quer, mas das coisas que Deus quer que você saiba. Sim, Ele quer você, mas para que você aprecie isto e, assim espero, sinta o mesmo por Ele, precisará de um certo contexto. É claro que esta incumbência é minha. Vamos começar com a história de Deus. Há muita tragédia envolvida, mas Deus nunca mudou de ideia a seu respeito, ou ao meu respeito, ainda bem. Assim que terminar de contar a história, não é o livro inteiro, de modo que, se você não é leitor ávido, teve sorte. Apenas me aprofundarei em trechos da história que são extremamente importantes. Assim sendo, se você ler apenas uma porção da história, vai obter resposta para a pergunta que fizemos no início. Suponho, porém, que você queira continuar. Espero que assim o faça. Vai valer a pena. Antes de mergulharmos no assunto, tenho uma objeção. Se você passou a maior parte de sua vida na igreja, talvez pense que já conheça a história. É claro que tem um conhecimento parcial, mas garanto que vai descobrir surpresas. Infelizmente, o que geralmente atrapalha o deslumbramento da história é a religião.
Às vezes, a igreja e as preferências denominacionais se tornam mais importantes do que a própria história. Não é o caso deste livro. Embora presuma que alguns leitores já se familiarizaram com a Bíblia, tenho certeza que você encontrará novas verdades e novas formas de pensar a respeito de verdades antigas. E se você nunca entrou em uma igreja nem aprendeu muito sobre a Bíblia, é o leitor perfeito. Não precisa desaprender nem reaprender nada. Tudo é novinho em folha. De uma forma ou de outra, acho que você experimentará a emoção da descoberta do que Deus quer e o porquê. Parte 1. A História. Capítulo 1. Deus queria uma família. A memória mais antiga que tenho de Deus não é de um Pai celestial invisível. Para mim, Deus era um Criador, uma potência distante. Presumia que Ele já me conhecesse, a mim e a todos os outros seres humanos, mas não tinha a menor ideia do que Ele estivesse pensando, ou se estava pensando a meu respeito, ou a respeito das outras pessoas no mundo. Não duvidava que Ele estivesse em algum lugar, não necessariamente como uma presença real em um cômodo da minha casa. Eu considerava Deus um tipo de observador isolado, cuja atenção eu talvez conseguisse, às vezes, captar. Quem sabe, quando em apuros. Aliás, eu nunca imaginei que Deus quisesse me castigar, nem que Ele não gostasse de mim. Da minha parte, aceitei que Deus era real e eu não tinha o menor motivo para achar que Ele fosse hostil. Mas era só isso. Como diz o ditado, longe dos olhos, longe do coração. Eu tinha muito o que aprender acerca de Deus. Já que não o buscava, presumi que Ele não estivesse me buscando também. Se alguém tivesse me perguntado, acho que teria respondido que Deus tinha coisas melhores a fazer. Supunha que eu não estivesse fazendo nada, de bom ou de ruim, que merecesse qualquer atenção. Como estava equivocado. Deus estava me buscando, mas eu não sabia. Hoje sei que Deus me procurou porque é da natureza dele nos procurar. Ele se comprometeu conosco. Como é que sabemos disso a respeito de Deus? Farei esta pergunta mais de uma vez, portanto, fique atento a ela. Vamos começar por nós mesmos, fazendo uma analogia. É normal, faz parte da nossa natureza, cuidar das coisas que construímos, principalmente se elas exigiram grande esforço ou foram resultado de pensamento concentrado. É natural ficarmos zangados ou ressentidos quando alguém zomba, rebaixa, destrói ou alega ser dono de algo que nós fizemos, conquistamos ou no qual pensamos primeiro. Não ter tais sentimentos seria anormal. Assim nos sentimos porque é quem somos de nascença. Somos autoconscientes. Todos nós temos uma vida interior, a vida da mente. Usamos a nossa inteligência para aquilo que almejamos e que vai nos dar prazer, não para aquilo que vai nos causar dor e perda. Agimos de maneira intencional e não por acaso ou sem propósito. Somos guiados pelo nosso raciocínio e intuição. São inúmeras as ilustrações que provam que tudo isso se enquadra neste cenário. Mesmo as coisas que consideramos insignificantes são feitas intencionalmente, guiadas por limites da razão. Nós escovamos os dentes porque não queremos ter cárie ou mau hálito. Acordamos de manhã porque não queremos perder o nosso emprego, ou melhor ainda, porque temos algo divertido a fazer. Viramos à esquerda em vez da direita porque temos que chegar em algum lugar. Momentos em que talvez façamos algo considerado irracional, como, por exemplo, insultar alguém nas redes sociais que talvez nem leia, nem dê a mínima para o seu comentário, acontecem porque ainda desejamos sentir o prazer de um resultado, de nos sentirmos superiores ou de ensinarmos uma lição a tal pessoa. E mesmo quando fazemos algo desagradável, é com a ideia de que, de alguma forma, tal comportamento nos fará bem. Porque fazemos dieta. Somos, por natureza, seres intencionais e não seres sem propósito. Mais uma vez, o oposto destes exemplos indicaria uma anomalia psicológica ou emocional. O Deus da Bíblia compartilha este perfil. Deus faz o que Ele faz para se deleitar no que fez. Deus não criou a humanidade por ser carente. Ele não se sentia solitário,
como se fosse incompleto ou precisasse de companhia. Deus não precisa de nada porque, bem, Ele é Deus. Na realidade, Ele criou tudo para se deleitar na obra de suas mãos. E a criação com a qual Ele mais se preocupa é que fez semelhante a Ele, segundo a sua imagem, como diz a Bíblia, Gênesis 1, 26. Ou seja, eu e você. Onde a nossa história começa? A nossa história, a história do porquê Deus nos quer, começa com o conceito bíblico de que Deus é o nosso Criador. Embora não possamos compreender esta verdade em sua totalidade, o critério fundamental é que estamos aqui porque Deus nos quer aqui. Deus não age por acaso. Ele age com propósito. Quando criou os seres humanos, não estava tentando atender a uma deficiência própria. Considerando, então, o fato de que Ele não precisava de nós, mas mesmo assim nos criou, existe apenas uma explicação racional para o motivo de nos ter criado. Deus quis que nós existíssemos com a finalidade dele se deleitar em nós e que nós nos deleitássemos nele também. Por ter Deus nos criado, a Bíblia se refere a ele como nosso Pai e as pessoas, a partir de Adão, como os seus filhos e filhas. É por isso que a Bíblia usa a linguagem de família para descrever Deus e o seu relacionamento conosco. Não é coincidência. Mas estou me adiantando. Para entendermos de verdade o contexto da linguagem bíblica centralizada na família, precisamos retornar à época anterior ao momento em que Deus fez a terra e a raça humana. Talvez você se surpreenda ao saber que Deus também não estava sozinho. É mais um motivo que nos dá a certeza de que Ele não nos criou para aliviar a sua própria solidão. A Bíblia nos diz que antes de nos criar, Deus já havia criado outros seres inteligentes. A Bíblia os chama de filhos de Deus. Nós os chamamos de anjos. O livro de Jó, no Antigo Testamento, nos conta que os filhos de Deus, abre aspas, alegremente cantavam e rejubilavam, fecha aspas, quando Deus lançava os fundamentos da terra. Jó 38, 4 a 7. Eles já estavam presentes, observando tudo. Pense na frase, filhos de Deus. O mesmo termo em hebraico que foi traduzido como filhos também pode ser traduzido de forma mais inclusiva, como filhos e filhas. O que a frase filhos e filhas de Deus sugere? Família? Filhos e filhas é um termo que você usa quando a família é assunto de conversa. No caso de Jó 38, 4 a 7, a família é celestial ou sobrenatural. Deus é o Pai dos seres inteligentes que criou na esfera invisível. O fato de Deus já ter uma família sobrenatural nos ajuda a compreender a sua motivação ao criar Adão e Eva, os primeiros seres humanos na história de Gênesis. Deus queria uma família humana, além da sua família sobrenatural. É incrível, mas a história do Éden nos conta que Deus queria as suas duas famílias vivendo juntas na sua presença. Ou seja, assim como os anjos, os seres humanos foram originalmente criados, já adaptados à presença do próprio Deus. Mas como é que sabemos disso tudo? Lá vou eu de novo. Vamos dar uma olhada. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, começa com a criação. Deus já havia criado a beça até a história chegar às pessoas, Adão e Eva. A história se desenrola com Deus criando as plantas, insetos, criaturas voadoras e animais terrestres. Nenhuma dessas criaturas tinha capacidade de ter um relacionamento com Deus. Elas não tinham condições de conversar com Ele, nem de compartilhar seus pensamentos ou expressar gratidão a Ele. Membros de uma família se relacionam uns com os outros, interagem no nível intelectual e emocional, formam laços de companheirismo. Por mais espetaculares que sejam as plantas e os animais, eles não conseguem substituir o papel de filhos e filhas. Não são família. E era isso que Deus queria de verdade. Precisava criar seres parecidos com Ele, geradores da imagem de Deus. Após encher a terra com todo tipo de plantas e animais,
Deus ainda tinha muito a fazer. Decidiu gerar criaturas novas à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis 1, 27. Elas seriam a sua família terrestre. A imagem de Deus é um conceito importante na Bíblia. Seres humanos foram criados para serem semelhantes a Deus. Pense no termo imagem de Deus como se fosse um verbo, e você vai se posicionar no caminho certo para compreender a ideia. Nós fomos criados para gerarmos a imagem de Deus, para sermos os geradores da sua imagem, para o representarmos. O que significa gerar a imagem de Deus? Gênesis 1, 27 a 28 nos dá a resposta. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus poderia ter cuidado do mundo muito bem. Em vez disso, ele criou uma família terrestre. Seus filhos e filhas assumiriam a responsabilidade da gerência e da manutenção da sua criação. Eles seriam suplentes e sócios. Gerar a imagem de Deus significa ser a representação de Deus na Terra. Deus incumbiu os seres humanos de realizar uma tarefa que ele mesmo poderia ter feito, mas preferiu que os seus filhos e filhas participassem. A empresa de Deus seria uma empresa familiar. O Éden não era apenas a casa de Deus, era o seu escritório residencial. E nós fomos criados para ser os seus cooperadores. Deus garantiu que as pessoas criadas por ele tivessem condições de cumprir a tarefa de gerarem a sua imagem na terra. Ele compartilhou seus atributos, suas qualidades e habilidades com eles, tais como inteligência e criatividade. A Bíblia nos diz que os seres humanos são a versão menor de quem Deus é. Ele nos fez semelhantes a ele para que participássemos com ele como co-governantes e co-zeladores deste novo mundo. Gerar a imagem de Deus é um conceito importante por várias razões. Fornece-nos uma identidade segura e profunda. Foi o desejo original de Deus que todo ser humano fosse seu filho e sócio. É assim que Deus vê as pessoas. E é assim também que nós devemos pensar sobre as pessoas. Deus quer que todos nós consideremos cada pessoa um irmão ou uma irmã. Todos nós possuímos o mesmo status de geradores da imagem de Deus, e Deus nos quer incluir na sua família. Racismo, violência, manipulação e coerção não fazem parte do desígnio de Deus para a humanidade. São o resultado maléfico da rebelião e do pecado. Deus detesta o que o pecado produziu nas pessoas que Ele ama. Precisamos nos lembrar disso quando pensamos em nossos próprios fracassos morais e nos de outras pessoas também. Gerar a imagem de Deus também nos oferece um propósito. Temos uma missão. Cada pessoa, não importa quão pequenina ou fraca ou quão curta seja a sua vida, tem um papel a desempenhar na vida de outra pessoa. Cada tarefa na qual nos empenhamos que honre a Deus e aos nossos companheiros geradores de imagem se torna um chamado espiritual. Na mente de Deus, a função de um pastor, ministro ou sacerdote não é superior a qualquer outro chamado. A nossa forma de viver ou abençoa os coparticipantes geradores da imagem, fazendo-os lembrar como deve ser a vida e a harmonia com Deus, ou os amaldiçoa. O que fazemos é importante, e na maioria das vezes, em formas minúsculas e não espetaculares. Por causa disso foi que respondi a minha pergunta original da forma que fiz. O que Deus quer? Ele quer você. Ele quer uma família. Ele quer coparticipantes. Ele quer que você saiba quem você é e por que a sua vida tem valor para Ele. Mas estamos apenas começando. Há mais nessa história. A vida em nosso mundo
e talvez até em nossos lares, não está de acordo com a visão de Deus. Alguma coisa aconteceu para arruinar tudo. A angústia foi tão intensa que Deus quase decidiu desistir da humanidade. Capítulo 2. Deus continuou querendo uma família. No capítulo anterior, eu frisei que Deus equipou as pessoas para gerarem a sua imagem na Terra. Ele o fez ao compartilhar seus atributos, qualidades e habilidades com elas. Por mais maravilhoso que isso fosse, e é aí que as coisas ficam interessantes e apavorantes. Uma das qualidades de Deus é liberdade, o que geralmente chamamos de livre-arbítrio. Se você já se perguntou por que existe maldade no mundo, segue abaixo a resposta bíblica. Rebelião número 1. Quando Deus tomou a decisão de compartilhar seus atributos com seus filhos e filhas, ele sabia exatamente o que isso significaria. Deus sabe de tudo, de modo que entendeu claramente o que iria acontecer. Ele havia tomado a mesma decisão anteriormente ao criar sua família celestial. Eles também têm habilidades como inteligência e liberdade. Receberam esses dons do seu Criador. Mais cedo ou mais tarde, Deus sabia que estes dons seriam usados de maneira errônea ou abusivas. Ele sabia bem que, embora os seus filhos e filhas no mundo espiritual e na terra fossem semelhantes a ele, eles não eram ele, eram menos que ele, eram imperfeitos, ao passo que ele é perfeito. Em algum momento, talvez mais de um, dos seus filhos e filhas, ou cometeriam um erro horrível ou agiriam de forma egoísta e imprudente, rebelando-se contra algo que Deus quisesse fazer ou não quisesse que fosse feito. Foi precisamente o que aconteceu no Jardim do Éden. Adão e Eva se rebelaram. Transgrediram o mandamento de Deus de não comerem de uma das árvores do jardim. Eles pecaram e perderam a vida eterna na presença de Deus. Todo ser humano que veio à luz depois disso nasceu fora do Éden, alheio a Deus. O apóstolo Paulo resumiu bem o ponto. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Esta tragédia proveio de uma rebelião ainda mais antiga. Um dos filhos sobrenaturais de Deus decidiu desonrar sua decisão de ter uma família de seres humanos e tentou Eva, na esperança que Deus destruísse ambos, ela e Adão. Ele se aproximou de Eva na forma de uma serpente, Gênesis 3, 1 a 7. A Bíblia se refere a essa serpente como Satanás e Diabo, Apocalipse 12, 9. Ele foi bem sucedido ao conseguir que Eva pecasse, mas fracassou no que diz respeito a se livrar da humanidade permanentemente. Algumas dessas verdades são muito profundas. A primeira responde à pergunta que todo mundo faz em algum momento da vida: por que existe maldade no mundo? O mal existe no mundo porque Deus decidiu criar seres semelhantes a ele. Não quero dizer com isso que Deus tem um lado mau, ao contrário, Deus rejeitou a ideia de criar seres humanos que fossem robôs ou computadores pré-programados feitos de carne. Mais um último ponto a salientar. A nossa semelhança a ele precisaria ser autêntica. Sem liberdade legítima para tomarmos decisões reais, nós simplesmente não seríamos semelhantes a Deus. Deus não é um robô e nós somos criados para ser como ele. Sem o livre-arbítrio genuíno, não podemos amar nem obedecer a Deus de forma autêntica. Decisões pré-programadas não são decisões de verdade. Para que decisões como o amor e a obediência sejam autênticas, é preciso tomá-las em contraposição a uma outra alternativa possível e real. O resultado de tudo isso é que o mal existe porque as pessoas abusam do dom da liberdade, um dom maravilhoso provido por Deus, e o usam para a satisfação própria, vingança e por uma miragem de autonomia. Este abuso começou no Éden.
Mas Deus não foi pego de surpresa. Ele já havia antecipado o mal. Ele previu o que haveria de acontecer e planejou adequadamente. Deus não destruiu seus filhos humanos por causa da rebelião deles. Antes, planejou perdoar-lhes e redimi-los. A Bíblia deixa bem claro que Deus viu o que aconteceria e já havia traçado um plano de perdão e salvação antes mesmo que a rebelião ocorresse. Desde a fundação do mundo, para ser mais exato. De acordo com Efésios 1:4, Hebreus 9:26 a 10:7, 1 Pedro 1:20. O plano de salvação exigiria que Deus, por fim, se tornasse homem. Vamos chegar a essa parte da história daqui a pouco. Porém, bem antes desse evento apoteótico, seria necessário que um preço fosse pago pelo que aconteceu no Éden. Deus expulsou Adão e Eva, e, como consequência, os seus descendentes, da sua presença. O Éden deixou de existir. Em vez de vida eterna com Deus, seu Pai, a humanidade agora anteciparia a morte, Romanos 5:12. No final das contas, este foi o preço que a separação da fonte de vida, Deus, custou. Na realidade, Deus expulsou os filhos de sua casa. De qualquer forma, foi um resultado melhor do que o que a serpente esperava, a destruição humana. Deus não desistiria do seu plano de ter uma família humana, mas a rebeldia teve um custo. Deus também puniu Satanás. Ao trazer morte ao mundo de Deus, ele se tornou o senhor da esfera dos mortos, mais tarde conhecida como inferno. Nenhum plano de apoio. A esta altura, você talvez esteja imaginando por que Deus simplesmente não descartou o plano todo de ter uma família de seres humanos. Afinal de contas, Deus permitiu o livre-arbítrio, sabendo que este conduziria ao pecado e a milênios de miséria humana, em forma de violência, negligência, egoísmo e uma multidão de outras coisas horríveis que os seres humanos são capazes de infligir uns aos outros. Talvez o seu próprio sofrimento, ou o sofrimento que você observa em toda parte, pudesse até fazer você desejar que Deus houvesse destruído tudo. Acredite ou não, Deus compreende este sentimento. Ele enxerga as mesmas maldades que você, infinitamente mais. Ele não queria nada disso. Você diz, mas ele é Deus. Não pode anular tudo? Não é tão simples assim. Pense bem, Deus só pode eliminar o mal em nosso mundo se eliminar também todo aquele que pratica a maldade. Ou seja, Deus só pode acabar com o mal se liquidar a todos nós. Todos pecam, Romanos 3, 10 a 12. E como diz a Bíblia, estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Portanto, é claro que Deus poderia fazer isso, mas não o faz. Ele ama demais a humanidade para considerar tal opção. Tudo isso se resume a uma verdade fascinante. Embora Deus soubesse o que aconteceria ao nos criar à semelhança dele, preferiu esse resultado a não ter família nenhuma. Deus vê o pecado e a miséria em nosso mundo e reconhece a causa. Isso o magoa. Deus está tão consumido de amor por seus filhos e filhas humanos que não abandona sua ambição original. Não existe plano B, apenas plano A. Apesar de antever a rebelião que ocorreria no Éden e todos os fracassos e pecados que se sucederiam, inclusive os nossos, Deus até hoje anseia por uma família de seres humanos. O que aconteceu no Éden foi apenas o início da história. Deus expeliu Adão e Eva de sua casa, Gênesis 3, 22 a 24, amaldiçoou a serpente, Gênesis 3, 14 a 15, e baniu-a de sua presença, Isaías 14, 12 a 15 e Ezequiel 28, 16. A mensagem foi forte e simples.
Qualquer rebelião será castigada. Você poderia pensar que todos entenderiam o recado, mas não. As coisas só pioraram. Rebelião número 2. Você deve ter aprendido ao longo do caminho que a Bíblia ensina que o mundo tem tanta maldade porque a humanidade caiu em pecado no jardim do Éden. Esta verdade é parcial. Depois da tragédia do Éden, sucederam-se mais 2 episódios que mergulharam a humanidade ainda mais nas profundezas da depravação e do caos. O primeiro episódio descrito em Gênesis 6, de 1 a 4, é, seguramente, um dos incidentes mais estranhos da Bíblia inteira. Acredite, eu escrevi livros inteiros sobre o assunto. A história relata que alguns dos filhos sobrenaturais de Deus, os filhos de Deus, tinham o intuito de imitar Deus e produzir seus próprios descendentes humanos que gerassem a imagem deles. Assim, decidiram usar as mulheres humanas, as filhas dos homens, com essa finalidade. Tal ocorrência os tornou rivais de Deus, o próprio Pai Celestial deles. Ao invés de se contentarem com o desejo de Deus de tornar os seres humanos membros da sua família, decidiram que eles mesmos seriam os soberanos de seus próprios seres humanos. Não era o que Deus tinha em mente. Ele queria uma família e não escravos. Estes anjos que pecaram, de acordo com 2 Pedro 2,4, trespassaram a fronteira entre o céu e a terra. Eles, abre aspas, não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, fecha aspas. Judas 6. Como resultado disso, Deus os precipitou no inferno, 2 Pedro 2, 4 a 5 e Judas 6. Só que o mal fora feito e as consequências foram desastrosas. Repare só os 2 versículos após a Bíblia relatar detalhadamente esta rebelião. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6, 5 a 6. Pense bem, todo o desígnio do coração de todos eram continuamente mau. Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Tal pensamento o entristeceu. Esta é a verdadeira definição da depravação e da tristeza que isso causou. A primeira rebelião sobrenatural levou a humanidade a perder a vida eterna com Deus, o que já é suficientemente ruim. Já esta outra rebelião transpôs os efeitos do pecado para um outro nível, acelerando a autodestruição humana. Deus sentiu um remorso profundo por como as coisas evoluíram. A humanidade ficou danificada permanentemente. A Bíblia nos conta que Deus não viu outra alternativa a não ser enviar o dilúvio para eliminar a humanidade. Gênesis 6:17. É importante reconhecer que a história do dilúvio nunca diz que Deus ficou zangado, só que ele ficou de coração pesaroso com tudo o que estava acontecendo. Deus decidir oferecer liberdade aos seres humanos não podia retirar deles esse livre-arbítrio, pois, se o fizesse, eles não seriam mais semelhantes a ele, não seriam mais seres humanos de verdade. A única solução foi começar tudo de novo, dando um fim a tudo que os filhos rebeldes de Deus causaram. Somente um homem era considerado justo aos olhos de Deus, Noé, Gênesis 6, 9. Pelo menos havia um. Para Deus bastou. Assim, prosseguiu com seu plano de ter uma família de seres humanos. Deus disse a Noé que construísse uma arca, um navio enorme, a fim de que sobrevivessem ele, sua família e um monte de animais. Mesmo assim, Deus se apegou à esperança de que os seus filhos e filhas humanos poderiam estar com ele, por mais depravada que a humanidade tivesse se tornado.
cheio de misericórdia, ele concedeu a Noé 120 anos para se preparar para o dilúvio. Gênesis 6:3. E para avisar as pessoas sobre o que aconteceria, com esperança de que elas abandonassem a depravação e fossem perdoadas. 2 Pedro 2:5. No final, ninguém deu ouvidos a Noé. As pessoas recusaram o aviso benevolente de Deus. Mais uma vez, os filhos e filhas de Deus se voltaram contra ele, já que tinham liberdade para o fazer. Não é de se admirar que o coração de Deus estivesse tão pesaroso. Pelo menos lá estava Noé e a sua família. Depois do dilúvio, Deus repetiu os mandamentos originais que havia dado a Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Deus estava começando tudo de novo com eles. Ele fez uma aliança com Noé que se estendeu a toda a humanidade. Gênesis 9:8-17. Aliança é uma promessa ou garantia. Esta aliança era unipartidária. Tratava-se de Deus prometendo que jamais destruiria a humanidade. Gênesis 9:11. Imagine só, Deus ainda queria uma família de seres humanos. Não tão difícil de se imaginar, mas mesmo assim inacreditável, eles continuaram a abusar da vontade de Deus. Uma terceira rebelião se sucedeu ao dilúvio. Esta enquadraria o resto da história bíblica, mostrando mais uma vez a paciência e o amor invencíveis de Deus. Rebelião número 3. Semelhante às histórias de Adão e Eva e do dilúvio de Noé, você deve ter ouvido falar da Torre de Babel. Se nunca ouviu falar, tudo bem, porque nem mesmo a maioria das pessoas que frequentam a igreja entende o que verdadeiramente aconteceu em Babel. A história da Torre de Babel se encontra em Gênesis 11, de 1 a 9. Depois do dilúvio, Deus queria que os descendentes de Noé se multiplicassem e se espalhassem por toda a terra. Eles se tornariam os cooperadores de Deus para preservar a criação, como o teriam sido Adão e Eva. Em vez de fazerem isso, eles se reuniram em um lugar chamado Babel e construíram uma torre para se vangloriarem. Gênesis 11, de 1 a 4. Esta é a versão da história que todo mundo conhece, mas o verdadeiro significado se encontra nos seguintes 2 versículos obscuros em outro livro bíblico. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Deuteronômio 32, 8 a 9. Estes 2 versículos descrevem que um dos julgamentos na Torre de Babel foi a divisão da humanidade. Até então, na história, Deus estava lidando com a humanidade como um todo. Tudo mudou em Babel. Os seres humanos ficariam segregados por língua e pela geografia. Pior ainda, Deus se divorciou da humanidade. Farto do desacato humano à sua vontade, Deus designou para as nações da terra outros membros da sua família sobrenatural, os filhos de Deus. Este grupo não era o mesmo que havia transgredido antes do dilúvio. Deus não podia mais expulsar a humanidade da sua casa. Já o havia feito no Éden. Também já havia prometido não destruir a humanidade depois do dilúvio. Gênesis 9:11. Ou seja, tal desastre não se repetiria. O que mais poderia fazer? Disse, em suma, basta. Se não querem que eu seja o Deus de vocês, vou transferi-los a alguns dos meus assistentes celestiais. As partículas radioativas desse julgamento assumiram várias formas. Não fomos informados do quanto demorou, mas a Bíblia nos conta que os filhos sobrenaturais de Deus nomeados para as nações fizeram um péssimo trabalho. Tornaram-se tão corruptos, Salmo 82, de 1 a 5, que Deus os julgaria também. No momento certo, ele removeria a imortalidade deles e retomaria as nações para si.
Salmo 82, 6 a 8. Para a finalidade do assunto aqui, até então a frustração de Deus o deixou sem filhos, no que diz respeito a construir uma família com os seres humanos. Ele não aguentava mais, já havia desistido. Bem, quase. O amor persistente de Deus. Adivinhe o que aconteceu logo após a catástrofe da Torre de Babel? Deus apareceu a Abraão, cujo nome original era Abrão, um velhinho casado com a mulher, Sara, que já havia passado da idade de ter filhos. Deus fez uma aliança com Abraão, prometeu ao velhinho e à sua esposa que eles teriam um filho. Deus faria um milagre. O filho deles seria o início de uma nova família na terra para Deus. Gênesis 12, 1 a 9, 15, 1 a 6 e 18, 1 a 15. Depois de ter alocado a humanidade para a supervisão dos membros de suas hostes celestiais, Deus queria mais uma vez começar sua própria família, desta vez com Abraão. Abraão creu nas promessas de Deus. Gênesis 15, 6. Ele não precisava conquistar o interesse nem o favor de Deus. Foi Deus quem escolheu Abraão para começar tudo de novo. O relacionamento entre Deus e Abraão foi iniciado por Deus. Abraão apenas creu. Em seguida, o relacionamento de aliança que teve início com o chamado de Deus e a fé de Abraão foi oficializada com o gesto físico da circuncisão. Gênesis 17, de 1 a 14, Romanos 4, 1 a 12. A família de Abraão inteira seguiu o seu exemplo. Gênesis 17, 23. Essa marca no corpo traria distinção aos descendentes de Abraão como o povo que Deus quis como família. Ao mesmo tempo, a circuncisão também seria um sinal para as mulheres da linhagem de Abraão, já que ao se casarem dentro de suas próprias respectivas tribos e ao decidirem ter seus próprios filhos, lembrar-se-iam de como aquele povo foi criado de maneira sobrenatural a partir de Abraão e Sara. É importante entender que a aliança de Deus com Abraão foi baseada em sua crença nas promessas de Deus. Fé. Deus não se aproximou de Abraão porque encontrou um homem que seria um bom seguidor de regras. A salvação não é baseada no nosso comportamento. Nós não merecemos a nossa salvação. Se fosse esse o caso, então Deus contrairia uma dívida conosco baseada no nosso desempenho. Ele nos deveria algo em retribuição às nossas realizações. Pense só que absurdo. Ao invés disso, Abraão e seus descendentes expressaram fé nas promessas de Deus ao cumprirem o sinal da aliança. Foi uma maneira externa de demonstrar lealdade. O apóstolo Paulo usou Abraão como exemplo de lealdade que crê. Romanos 4, de 1 a 12. Abraão creu e foi aceito por Deus antes de obedecer a qualquer regra. As regras serviam para demonstrar que ele cria. Elas não substituíam a crença. Crer, ter fé, era o único e essencial ingrediente. Lealdade a esta crença, a este Deus, é algo que abordaremos mais tarde. Hoje, chamamos isso de discipulado. Crença e lealdade são duas coisas distintas. Estão relacionadas, mas não são permutáveis. O mesmo é verdade a respeito da salvação e do discipulado. Ao prometer um filho a Abraão, e através dele o início de uma família nova que cresceria até formar uma grande nação, Deus ofereceu uma segunda aliança após o desastre do Éden. A primeira aliança havia sido com Noé, ambas com o objetivo de preservar o seu sonho de formar uma família com os seres humanos.
Mas tais alianças não representavam apenas a determinação de Deus de não desistir. Elas também ofereciam vida eterna para as pessoas. Deus não desistiu da humanidade. Ele não deixou de amar as pessoas. Deus ainda queria uma família humana. Deus manteve a sua promessa a Abraão. Ele e Sara tiveram um filho, Isaque, Gênesis 17, 19 a 21 e 21, de 1 a 7. Os seus parentes ficariam conhecidos como Israel, o nome usado com mais frequência no Antigo Testamento, referindo-se à família humana de Deus. Gênesis 32 a 28, Deuteronômio 32, 9, Isaías 44, 1. E as pessoas das outras nações? Aquelas que Deus alocou para os filhos de Deus depois da rebelião da Torre de Babel. Na Bíblia são chamadas de gentios, um termo simples que significa não provenientes de Israel. Apesar do que aconteceu em Babel, Deus não se esqueceu daquelas pessoas. Não só Deus começaria tudo novamente com um povo novo, Israel, como também diria para Abraão que os seus descendentes abençoariam todas as outras nações que Deus havia abandonado. Gênesis 12, 3. Muitos anos depois, Jesus, proveniente da família de Abraão, seria aquele descendente em particular que traria todas as nações de volta para Deus. Gálatas 3, 16 a 18 e 26 a 29. Antes de Jesus entrar em cena, os gentios só tinham condições de se unir à família de Deus quando optavam por rejeitar todos os outros deuses, por crer nele e por receber o sinal da aliança de Deus. Demorou muito tempo entre a época de Abraão até a época de Jesus. A própria história de Israel, como a porção do Senhor, Deuteronômio 32, 9, não foi lá muito estimável. Eles eram o povo de Deus, mas infelizmente, talvez até previsivelmente, a lealdade deles fracassou. A hora mais sombria ainda estava por vir.